Nesse primeiro módulo eu vou falar um pouco sobre o planejamento. O que é o planejamento? Como que a gente vai planejar a nossa apresentação, a nossa aula, a nossa atividade? Que basicamente o que a gente está falando é de roteiro. Eu trago sempre essa analogia de um livro e de um filme, que é basicamente o que a gente vai fazer com a nossa apresentação. Desde criança, no colégio e tudo mais, a gente acaba sendo bastante estimulado com a comunicação escrita, quando na verdade o roteiro de um filme, o roteiro de uma apresentação, a gente está trabalhando com comunicação visual. Por isso que muitas vezes o que está num livro é diferente do que está num filme, porque aquilo tem que ser traduzido para aquela mídia. O que a gente tem que fazer com a nossa apresentação também é isso, é traduzir um roteiro com um conteúdo escrito que vai estar em livros ou que vai estar no teu TCC ou na tua tese, na tua dissertação, para uma comunicação visual. Aqui tem algumas imagens, por exemplo, do Game of Thrones que mostram justamente isso, que o que está no livro é uma coisa que vai estar muito mais detalhado, muito mais descrito, e o visual a gente traduz aquela informação para a série, no caso, ou para um filme. Não dá para a gente encher de texto, simplesmente copiar e colar aquela informação que está no texto, no livro, para a apresentação, porque é outra mídia, outra forma de comunicação que a gente vai estar utilizando. Por isso que é tão importante essa etapa de planejamento. É ali que a gente vai tentar perceber como que a gente vai traduzir aquela linguagem escrita para uma linguagem visual, seja por slide, ou seja pela tua fala, pela tua apresentação, pelos teus slides, pelo meio que vai ser utilizado para aquela comunicação. Por isso que eu sempre digo que é fundamental vocês fazerem apresentações e não só slides bonitos. Todo mundo já teve algum professor, alguma palestra que assistiu, algum curso que fez, que a apresentação nem estava tão bonita, mas o professor, o palestrante falava tão bem que nem precisava de um slide bonito. Ou às vezes sequer tinha slide e a aula, a apresentação, a palestra era muito boa. Por isso que é fundamental pensar em fazer apresentações e não só slides bonitos. Slides bonitos eu tenho certeza que todo mundo depois desse treinamento vai ter uma noção boa de como fazer ou usar ferramentas que permitam fazer slides bonitos. Tem vários sites, inclusive, que dão templates prontos e auxiliam muito nesse processo. Mais importante do que isso é fazer apresentações, é ter uma comunicação efetiva e transmitir a mensagem que quer passar da maneira adequada. Aqui eu trago o trailer de um filme, Uma Verdade Inconveniente, que ele é bem famoso, e é uma apresentação de slides, e foi a primeira e única apresentação de slides, até o momento de gravação desse vídeo, a ganhar um Oscar. A Nancy Duarte foi quem desenvolveu e planejou, junto com Al Gore, essa apresentação, e daí perguntaram para ela quanto tempo ela passou preparando aquela apresentação ganhadora do Oscar. O que ela respondeu? Que cerca de 75% do tempo foi pensando, coletando dados, escrevendo, organizando as ideias, estudando, pesquisando, e só 25% foi preparando os slides. Por isso que eu sempre digo, primeiramente planejem analógico e depois vão para o PowerPoint, para o Keynote, para o Canva, para o Prezi, enfim, para o software que forem usar. Uma apresentação bem planejada, os slides ficam muito mais fáceis de serem feitos depois. Durante o planejamento, volta e meia, a gente tem ideias, inclusive, de como vai transferir aquela informação da linguagem escrita para a linguagem visual. Então, uma das primeiras dicas que eu trago para vocês é justamente não iniciarem uma apresentação abrindo direto um software de apresentação. Preparem um roteiro antes, organizem as ideias, pensem bastante antes a respeito do conteúdo e só depois vão para os slides preparar eles. Tem gente, inclusive, que gosta de usar quadros, post-its, enfim, N formas para organizar uma apresentação. Pensem nos slides por último, é a última etapa da apresentação de vocês. Esse primeiro módulo, inclusive, ele é todo focado em planejamento justamente por causa disso. É a mesma coisa na hora de fazer um filme, uma série, por exemplo, já ir direto para a gravação sem ter um roteiro antes. E uma aula, uma apresentação funciona da mesma maneira.